Paulo, enquanto a gente está aqui nesse bate-papo, conta um pouquinho dessa tua história, por favor. Como é que tu começou no mercado imobiliário? Qual que é o teu contato com Itapema? Como é que tu chegou nesse mundo? Tu me falasse que tu veio do marketing digital, cara. Minha empresa faz um pouco disso, né? E, porra, me chamou muita atenção saber que tu veio desse mercado, trouxe esse background. Então me conta um pouquinho aí, vamos lá. Cara, seguinte, claro que eu vou resumir bastante, mas eu venho do marketing educacional, eu trabalhei em universidades, em faculdades e cursos preparatórios, eu venho do mundo dos concursos públicos, aquele cara que buscava a estabilidade. E eu conheci Itapema em 2018, quando eu dirigi o marketing de uma empresa aqui de Balneário Camboriú. Não conhecia a região, não conhecia nada. Vai da onde, Paulo? Eu sou natural de Pernambuco, Salgueiro, Pernambuco. Salgueiro, Pernambuco, pô, vê longe. E aí eu vim dirigir essa empresa em Balneário, a gente conseguiu um trabalho bacana lá. Aí, vou usar como case, em 2019, no concurso da Polícia Rodoviária Federal, nós aprovamos 80% dos policiais. Legal. Só com o trabalho digital. A gente entendeu que os cursos presenciais não funcionariam por muito tempo. E aí eu conheci o mercado aqui e falei, cara, o mercado de Itapema não é imobiliário, ele é financeiro. A galera não entendeu isso ainda. E eu comecei a estudar um pouquinho, claro que longe do conhecimento, até hoje não sei usar HP12C, eu tento um pouquinho. Eu tenho uma para vender, inclusive, tô querendo me livrar. Mas eu falei, cara, é muito raso falar só que vai valorizar. É muito raso falar só que valoriza 20% ao ano. É muito raso pro cliente que tem o mínimo de conhecimento. Você pega cara, vender para engenheiro é a coisa mais difícil do mundo. Ele monta uma planilha e ele faz o curso até do imposto de renda. É horrível. E aí, só com esse conhecimento raso, é muito difícil converter muita gente. E aí eu assumi um concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2019, em dezembro de 2019. Me tornei policial militar em São Paulo. Fui pra rua e falei, não é tão estável. O dinheiro é estável, mas a minha vida não tá tão estável. Eu falei, cara, minha veia é empreendedora, vou estudar o mercado imobiliário e vou voltar para Itapema com a faca nos dentes. E só uma pergunta, o que te levou a crer que o mercado de Itapema não era um mercado imobiliário e sim um mercado financeiro? Acho que essa pergunta aí que desperta bastante curiosidade, acho que o Lucas até se interessou nessa daí também. Cara, a gente tem um crescimento exponencial muito grande aqui. Então, para quem tem grana, é muito fácil fazer grana aqui. É muito mais fácil do que muitas cidades, a maioria das cidades do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, o imóvel valoriza muito pouco na maioria das regiões. E o mercado de imóveis na ponta de São Paulo é escasso. Não são tantos lançamentos para o tamanho de São Paulo. Não são aqui com algumas facilidades que nós temos somente aqui. Então, eu falei, cara, dá pra fazer um pouco melhor esse trabalho do corretor em Itapema, mas quem era eu pra falar que dava, né? Então, eu fui estudar. Fiz o meu papel que foi estudar. Como bom nerd, em outubro de 2020 eu pedi pra sair da polícia, exoneração a pedido. E eu falei, cara, mas eu não vou ser corretor agora. Vou fazer engenharia reversa. Eu quero entender onde que eles erram no atendimento. E aí eu comecei a fazer uma carteira. O que eu fazia? Eu peguei um imóvel aqui. Não, já tinha na planta. Só que o que eu fiz? Eu peguei um notebook, eu bati na porta das imobiliárias de Balneário Camboriú e falava, senhor, posso dar um treinamento de vendas para os corretores de graça? Pode. No fim, eu ofereci o serviço de tráfego pago. E eu criei uma carteira de uns 15 clientes. Opa, já ganhava 10 vezes mais que a polícia. E aí eu escolhi Itapema para morar e crescer. E eu comecei a observar onde os corretores erravam. Que não é só no fato de não ter conhecimento mínimo do mercado financeiro. Não é só isso. Até no processo de venda. Perfeito. Então eu falei, cara, eu consigo fazer melhor. E quando apareceu aquela história de um contador de histórias, que é a jornada do herói, em julho de 21... Até porque tu é marqueteiro, né, Paulo? Então o cara já tá ligado. Aquela história perfeita, em 21... Um dos meus clientes falou assim, Paulo, você não quer vender pra gente esse mês? Já tá terminando teu TTI. Cara, senta aqui e vai vender. Tu é bom, cara. Falei, fechou. Fiquei um mês, não vendi nada. Eu fiquei com uma vergonha, porque eu dava treinamento de vendas pros corretores. E falei, cara, de repente corretor não é pra mim. E aí eu voltei pra casa e fui estudar. E aí em dezembro eu montei um processo de vendas com fluxo de cadência, como a gente usava no marketing educacional. Legal.
E aí eu peguei essa ideia e falei pro meu imobiliário, cara, eu posso trabalhar na sua imobiliária, mas eu quero trabalhar assim. Não, aqui tem que pegar cliente, tem que levar pra lancha, tem que levar pra almoçar. Eu falei, cara, não, mas eu não quero nem atender quem tá aqui, eu quero... Porque assim, eu creio muito na teoria da árvore frutífera. As árvores, os frutos de baixo, Todo mundo pega. todo mundo pega. A briga tá por quem vem aqui. Só que a maioria não consegue por trabalho, por logística. Eu falei, eu quero, por meio do conteúdo educacional, atingir quem não tá aqui. Atingir quem não passa férias aqui. E aí eu falei, podemos fazer assim? Não. Então eu vou fazer sozinho. E aí, quem que eu conheci primeiro? A Ben Fabriani. Boa. Era uma salinha, acho que foi a primeira cal. Eu falei, cara, eu quero fazer o treinamento pela cal, porque é como eu vou vender. Então eu não quero fazer presencial. Quem que te deu o treinamento? Foi a Gabi e o ex-gerente especial, que era o John. A Gabi Morena? Aham. Boa. Ela tinha 2 dias de Ben Fabriani. Putz. Porque a Ben Fabriani é rica em Gabi, né? É o que mais tem. Inclusive lá na minha empresa também. Se a Gabriela tá contratada, se a Pedro tá contratado. E agora a gente tá chegando na busca do segundo Francisco, que é raro, né? Ainda mais que tenha menos do que 50 anos de idade e que trabalhe com marketing digital, né? É o nome tão atual, né? E se é quem tá demitido? Daí fudeu. Aí fudeu. Aí, cara, com 2 dias fechei a primeira venda. Falei, cara, 2 dias? De repente algo tá pra acontecer. Com mais 3 dias fechei a segunda venda. Aí eu falei, opa, eu acho que eu encontrei uma oportunidade dentro do mercado que dizem que é saturado. Sim. Foquei durante 1 mês e meio em um produto. Foram mais 28 vendas. Aí minha vida começou a mudar, porque, pô, acabou essa... Funciona, você vê que funciona. Eu vi que funcionava. Eu falei, cara, dá pra vender criando carteira de recebíveis. Porque o meu foco não era assim, ó, eu só vendo pra ti, tudo é 10% de entrada. O cara falava, eu quero dar 15. Assina aqui, meu filho. Eu quero dar 20. Se o percentual que no caso a Ben Fabriani pede até as chaves vai ser pago, ok. E eu criei uma carteira altíssima com a Ben Fabriani. Falou que até o final do ano foram o quê? 50 vendas? Só com a Ben Fabriani. Só com o Ben Fabriani. Ben Fabriani. Eu vou falar porque o Bruno explanou. Gente, isso aqui não é pra... Fazer mexer, né? Não é. Não. Mas o Bruno explanou hoje. Cara, eu fiz mais de 1,5 milhão com a Ben Fabriani ano passado. Cara, e por que não é... E por que também não é mexer, né? Acho que, cara, a gente tá... Motiva também. Isso. A gente tá entendendo aqui algumas coisas, né? A gente tá entendendo que a gente tem aqui um profissional do mercado que se preocupa em gerar valor antes de vender, se preocupou em criar um nicho, se preocupou dentro desse nicho achar uma condição de contorno, que daí, né, enquanto todo mundo tá falando segunda moradia, imóvel para viver o sonho, até a gente fechou com um cliente aqui da região de Balneário, e ele falou assim, cara, não vem vender nas nossas campanhas aquele jabazão de, cara, a vista má. Já imaginou em acordar com essa vista? Puta que pariu, ninguém aguenta mais isso, cara. Assim, as motivações, elas vão muito além. Então resolveu entender de forma... Nós já estamos indo? Esse aqui é perigoso. Eu conheço de outros carnavais. Tu conhece a da noite, né, ó, Paulo? Não, dos outros eventos é bem Fabriani.